veja só, gente, uma denúncia anônima, ela na verdade é recebida pela autoridade policial e muitas vezes as informações chegam sem que haja qualquer indicativo concreto do fornecedor daquela informação. Então as denúncias anônimas, elas chegam realmente à polícia, mas elas permitem apenas o início de uma investigação, não é isso? É possível e necessário que se faça aí a verificação da procedência da informação. Se for o caso, se realmente a autoridade policial entender que é possível que dali exista a prática de um ilícito, que se instaure um inquérito para apurar aquele fato, realizando diligências normais de investigação, mas não aquelas diligências de caráter suficiente à violação ou à possível violação de garantias constitucionais. Dentre elas, o grande destaque é o seguinte: vejam, através de uma denúncia anônima, houve a informação de que dentro da casa de fulano estava sendo praticado um crime. A polícia, somente com base naquela denúncia anônima, parte para o local e ingressa naquele domicílio sem ordem judicial. Olha só. Então, isso vem sendo objeto de inúmeras decisões, tanto do STJ quanto do STF. Recentemente, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, e olha que a ministra Carmen Lúcia não é flexível, ela não veja, não tem uma visão das mais garantistas dentro do STF. Então, a ministra Carmen Lúcia, que é de certa forma rígida, ela, na verdade, deu uma decisão recentemente, entendendo que por conta da origem da informação ter sido anônima, era caso de prova obtida por meio ilícito, determinou a devolução dos autos à primeira instância, para que todos os atos derivados da prova ilícita fossem desentranhados dos autos. Então, realmente, denúncia anônima não pode dar sozinha margem a uma busca e apreensão domiciliar, margem a uma interceptação telefônica e nem mesmo ao ingresso no domicílio sob a suposta alegação de estado de flagrância. Então, chegou em sede policial uma informação anônima, o que faz o delegado? Inicia a investigação, ele vai, na verdade, realizar os trâmites normais, ele vai verificar a procedência da informação, se for o caso, instaura o inquérito, inicia a investigação, mas sem, num primeiro momento, nenhuma medida ostensiva que possa caracterizar a violação de garantia constitucional. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, mostrando. Então, vamos nós. Por telefonema anônimo, policiais foram informados de que umas 10 pessoas se reuniam sistematicamente em determinado dia do mês no endereço que lhes foi indicado. O comunicante aduziu que possivelmente se tratava de um grupo organizado e dedicado à venda ilícita de armas e de cocaína, porque durante aqueles encontros, uns ficavam vigiando do lado de fora e que em certos instantes havia considerável movimento de pessoas. Bom, até aí. Bom, também vira algumas saírem dali com armas novas e outras com pacotes. Bom, aí já mudou de figura, a informação já traz, embora anônima, a indicação de que realmente existe naquele local um comércio de armas, ok? E pacotes, né? Contendo possivelmente aquela droga. Então o informante já disse, olha só, eu acredito que seja droga, mas eu não tenho certeza, agora as armas eu vi, né? Bom, os policiais durante meses, presta atenção agora, aqui está a chave da questão. Os policiais durante meses se puseram a observar o local. Para melhor apuração, alguns policiais disfarçados chegaram inclusive a comprar armas de uso proibido e cocaína, confirmando assim o que lhes fora comunicado e o que observaram. Então reparem, uma equipe de policiais é designada para investigar o fato e faz um acompanhamento de campo. Na verdade, os policiais permanecem naquele local, próximo ao local, vigiando aquela casa. E confirmam realmente, durante este período de tempo, que existe realmente um acesso excessivo de pessoas ao local, geralmente saindo com droga, com armas e pacotes. Muito bem. Só que os policiais não fizeram nada. Eles ficaram durante meses do lado de fora, sentados olhando, né? Bom, durante meses. Bom, voltando. Alguns policiais
disfarçados chegaram inclusive a comprar armas de uso proibido e cocaína. Bom, então peraí. Ainda por cima existe a discussão do flagrante preparado nesta hipótese, né? Então o que você tem é um flagrante preparado neste primeiro momento. Então os policiais, eles na verdade se fazem passar, né, por usuários ou interessados na compra de armas e de drogas. Eles ingressam no local, compram as armas e as drogas e tal, mas também não ocorreu prisão. Então, embora houvesse a preparação, não chegou a ocorrer o flagrante naquele momento, certo? Mas, de certa forma, essa é uma conduta que não pode ser computada, porque nós sabemos que a súmula 145 do STF indica que não há crime quando a preparação do flagrante, não é isso, impede a consumação. Agora, por outro lado, nesses dois casos, a compra da droga ocorreu, a compra da arma ocorreu, né? Então, tecnicamente, se consuma. Mas nós sabemos que, embora o indivíduo pudesse ser capturado e preso por estar na posse da substância entorpecente, não o poderia pela venda. A venda foi provocada, tá? Então, voltando, confirmando assim o que lhes fora comunicado e o que observaram. No momento que lhes pareceu propício, então, peraí, cercaram a casa, que foi invadida, e conseguiram prender todos os integrantes do grupo e apreender centenas de armas, bem como 200 quilos de cocaína. O Ministério Público denunciou todos os presos e a denúncia foi recebida. Entretanto, os advogados dos réus impetraram habeas corpus, querendo o trancamento da ação penal, argumentando que a imputação se baseava em prova obtida por meio ilícito, face à violação de domicílio, e inclusive porque se tratava de flagrante preparado. Indaga-se se o pedido deve ou não ser julgado procedente. Indique ainda se corretas as condutas policiais. Ok? Então, repare que não é uma questão para elaboração de peça, certo? Mas é uma questão importante para a gente enxergar determinadas coisas. Imagine que no caso concreto que te seja apresentado, surjam questões para serem discutidas e se você pode ou não utilizar aqueles elementos de prova, aquelas diligências, para fundamentar o seu pedido, entendeu? Então, você tem uma peça cautelar, você acha que você pode mesmo formular um requerimento cautelar com base numa prova obtida por meio ilícito? Lógico que não, né? Então, o seu requerimento cautelar tem que partir de provas lícitas. Daí a necessidade de você conhecer o que vimos na aula anterior, o que é uma fonte independente, o que é a ausência de nexo causal, ok? Então, eu posso perfeitamente, dentro de uma investigação, possuir uma prova obtida por meio ilícito e as outras provas não se encaixarem dentro do contexto de prova ilícita por derivação. Então, neste caso, utilize aquelas outras provas, não a prova ilícita, como lastro para formular um pedido cautelar, ok? Então, nesse caso, o que me interessa é você identificar se a conduta policial foi correta ou incorreta e, principalmente, se aquela prova é prova ilícita, se existe flagrante preparado, enfim. Então, voltando, tá? De novo, os advogados impetraram habeas corpus, querendo o trancamento da ação penal, argumentando que a imputação se baseava, primeiro, em prova obtida por meio ilícito, caracterizada pela violação do domicílio, ok? E que a hipótese era de flagrante preparado. Então, vamos abordar essas duas questões. Primeira coisa, houve violação de domicílio? Porque, preste atenção, por mais que a informação houvesse surgido em razão de uma denúncia anônima, né, a polícia não utilizou apenas a denúncia anônima para o ingresso no domicílio e efetiva prisão daqueles indivíduos, ok? Na verdade, a polícia agiu num primeiro momento de forma correta. Com base na denúncia anônima, ela não meteu o pé na porta. Com base na denúncia anônima, foi, veja, instaurada uma investigação para apurar o fato. E, no momento em que a polícia entendeu realmente coligidos todos os elementos a demonstrar a prática da infração,
ela aí sim, caracterizado o estado de flagrância, ingressou no domicílio e efetuou a prisão. Os indivíduos estavam em estado de flagrância, e o estado de flagrância dispensa a necessidade de uma ordem judicial de busca e apreensão, ok? Então, não há dúvida sobre o estado de flagrância dos indivíduos, que vinha sendo, inclusive, acompanhado dentro da modalidade, e aí nós sabemos bem disso, de flagrante retardado ou diferido. Então, a questão, ela na verdade trata de uma hipótese de flagrante retardado ou diferido. Repare que, de certa forma, o que houve foi uma ação da polícia, não é isso? Na qual a polícia se viu diante de estados de flagrância durante todo o período de tempo. Esses indivíduos naquela casa, todo o tempo ali na posse de entorpecentes, na posse de armas, não é isso, que caracterizam a prática de ilícito, traficando essas armas e essas drogas, eles estavam em flagrante. A polícia já poderia ter efetuado a prisão em momento anterior, ok? Então, era possível que a polícia tivesse efetuado a captura, mas deixou para capturar no momento oportuno para fins de colheita de provas. Então, é exatamente o conceito de flagrante retardado ou diferido, certo? Então, não existe, naquele caso, uma prova obtida por meio ilícito ou uma discussão sobre violação de domicílio. Porque os indivíduos, no momento da captura, no momento em que o domicílio foi invadido, entre aspas, pelos policiais, o foi em razão do flagrante delito caracterizado no momento e no local, ok? Então, não existe prova obtida por meio ilícito, não existe, naquele caso, uma discussão sobre a possível violação ao domicílio, certo? Os policiais ingressaram no local sob o rótulo do flagrante e, portanto, lastreados por esse estado de flagrância que foi, óbvio, comprovado pela apreensão das armas e da droga, ok? Então, o estado de flagrância é inegável. Eles estavam em flagrante, a hipótese é de flagrante retardado ou diferido, e não existe prova obtida por meio ilícito, ok? Agora, a questão do flagrante preparado, né? Repare, realmente, na hora em que alguns policiais chegaram ao local, se fazendo passar por pessoas interessadas na compra das armas e das drogas, e compraram a arma, as armas e as drogas, aquilo seria, ou daria margem à discussão sobre um flagrante preparado, como a gente falou. Mas seria um flagrante preparado na modalidade, ou seja, dentro do tipo penal alternativo do tráfico, por exemplo, no núcleo vender. Só que para vender, você tem que ter, entendeu? Então, mesmo naquele momento em que os policiais disfarçados foram ao local, compraram a droga e as armas, o flagrante teria sido possível. Não na venda, mas sim no ter em depósito, certo? No trazer consigo, aquela substância entorpecente, que são os núcleos permanentes do tipo penal, certo? Então, um flagrante preparado em tráfico de entorpecentes, gente, é muito difícil, em razão do tipo penal alternativo. Isso acontece tanto na hipótese de tráfico, como acontece também na hipótese de receptação. O crime de receptação também é um tipo penal misto alternativo, em que você tem vários núcleos, não é isso? A lavagem de dinheiro também, mesma situação da receptação e do tráfico. Então, muitas vezes, o indivíduo não está na modalidade comprar ou vender, mas ele está na modalidade ter, né? Ou ocultar, ou no caso da receptação, ocultar, na hipótese do tráfico, trazer consigo, ter em depósito, guardar, que são modalidades permanentes, não é isso, do tráfico. Então, veja só, se um policial, por exemplo, vai até uma boca de fumo, tá? E aborda o traficante, se fazendo passar por usuário, e pede para comprar a droga, né? E o traficante, então, acreditando que ele é um usuário, lhe vende a droga e o policial lhe dá voz de prisão, a venda foi preparada.
E eu não posso efetuar a prisão na venda, mas eu posso efetuar a prisão no trazer consigo, no ter em depósito, no guardar, dependendo de onde essa droga está, como está. Ok? Então, na verdade, ainda que se discutisse a possibilidade de um flagrante, ele seria permitido, mas não na venda, e sim no ter em depósito, certo? Ou no trazer consigo. Bom, mas aí vem a questão. Eles foram presos em flagrante naquele momento, porque ainda que se possa discutir o preparo naquela conduta, a provocação, vejam, ninguém capturou ninguém, certo? A prisão em flagrante não ocorreu ali. A prisão em flagrante ocorreu tempos depois, certo? Num momento em que não houve nenhum tipo de provocação. Então não há que se falar na questão nem em prova obtida por meio ilícito, nem em flagrante preparado. Tudo bem? Então, a princípio, a prisão, não existe discussão, é totalmente válida. Ana, então por que a princípio? Você já vai entender. A prisão é válida, ok? A prisão é válida, a prisão é legal, certo? Tudo que foi apurado é válido, efetivamente, certo? Salvo aí a discussão, aquela do preparo que não deu em nada, porque não foi feita a prisão no momento. Bom, mas a questão não traz só isso, e foi o objeto da discussão nessa questão, que foi de uma prova de magistratura. Mostra para mim de novo. Ah, não está na questão, peraí. Foi. Então, veja só, a questão, ela diz assim, indaga-se se o pedido deve ou não ser julgado procedente. Não deve, a ordem de habeas corpus deve ser denegada, ok? Porque não há que se falar nem em prova obtida por meio ilícito, nem em flagrante preparado no momento da captura, certo? E, finalmente, indique ainda se corretas as condutas policiais. A chave está exatamente nessa parte final. A conduta dos policiais, ela foi correta? Essa é a questão. Porque, veja só, a Lei 9.034 de 95, ela trouxe realmente a noção de ação controlada. Então, o artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.034, trata da ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe organizações criminosas, quadrilhas ou banos, com a finalidade de se colher maior elemento, isso é de convicção, na verdade, colher maior número de provas, e de forma que a prisão somente se concretize no momento oportuno. Bom, então, efetivamente, a Lei 9.034, ela trouxe para a gente a noção de flagrante retardado ou diferido. Então, não há dúvida sobre isso. E essa noção de flagrante retardado ou diferido, ela surge dessa parte da Lei 9.034 que fala ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial. Bom, essa ação controlada, ela não se limita à ideia de flagrante retardado ou diferido, porque existem uma série de outras questões. Vamos imaginar, também surgiu com a Lei 9.034, as escutas surgiram nessa lei, as escutas ambientais, né? Então, numa escuta ambiental, vejam, muitas vezes você, de certa forma, presencia, porque, gente, o presenciar não é apenas o ver, né? Daí exatamente a diferença entre o que nós chamamos de testemunha de visu e testemunhas presenciais. Vejam, antigamente a gente falava muito assim, testemunha de viso, que é a testemunha visual do fato, que viu os fatos. Mas às vezes a pessoa presenciou os fatos, mas por outros sentidos, que não necessariamente a visão, né? Então é possível que a pessoa tenha ouvido, é possível que a pessoa tenha sentido cheiro, né? Então existem outras, imagine, um cego não vê, mas ele pode presenciar fatos, ok? De caráter ilícito. Bom, então, na verdade, no momento em que você está realizando uma escuta ambiental, você, de certa forma, presencia, porque você ouve, não é isso? Ou vê, ou, enfim, a prática de crimes, certo? Então, num acompanhamento de campo, muitas vezes, ou numa escuta ambiental, você ouve conversas que, tecnicamente, poderiam caracterizar um estado de flagrância. Mas nem sempre é razoável que você vá agir na hora, porque a escuta já foi colocada com a finalidade de colher um aprofundado conteúdo probatório.
Senão não adianta nada. Você coloca a escuta e no primeiro momento que se fala algo, você vai lá e age. Então você vai acabar não conseguindo alcançar o que se pretende, que numa organização criminosa é a identificação de escalões mais altos da organização. Então, dentro das medidas previstas na Lei 9.084, e isso se inclui a escuta ambiental, isso inclui a infiltração de policiais dentro das organizações criminosas, né? O que você tem é uma tendência a não agir neste momento e deixar para agir depois, certo? E isso, obviamente, nos leva à ideia de ação controlada, à ideia de flagrante retardado diferido. Bom, o problema é que, quando surge a Lei 9.084, a noção de flagrante retardado diferido, ela decorre daquela expressão, retardar a interdição policial, mas ela não está expressa na lei. Então, a lei trata de outras medidas e fala em retardar a interdição policial, mas ela não diz exatamente se existe necessidade de autorização judicial para o flagrante retardado. Na verdade, a Lei 9.034, ela diz que precisa de autorização judicial para infiltrar o policial dentro da organização criminosa. Ela diz que precisa de flagrante retardado diferido para determinadas escutas ambientais, né? Mas ela não fala especificamente de autorização judicial para o flagrante retardado. Bom, agora, quando um policial, por ordem judicial, é infiltrado dentro da organização criminosa, consequentemente, o flagrante retardado diferido vai ocorrer. Porque o policial, uma vez infiltrado, presencia todo o tempo estados de flagrância, mas não prende, ele deixa para prender depois, no momento em que, óbvio, a presidência da investigação, não é isso, as autoridades envolvidas na investigação decidirem, olha, este é o momento para que se realize a interdição. Ok? Então, depois que determinadas provas foram colhidas. Então, o policial presencia estados de flagrância, ele teve uma autorização judicial para se infiltrar, mas lá dentro ele presencia estados de flagrância e essa autorização judicial deu a ele a chance de não prender, para deixar para prender no melhor momento para fins de colheita de provas. Ok? Bom, o grande problema é que quando surgiu a Lei 9.034, começaram a ocorrer determinadas diligências policiais que passaram a preocupar, de certa forma, as autoridades. Quais foram essas diligências? Bom, muitas vezes a polícia recebia informação de determinado carregamento de entorpecentes. E aí, o correto, diante de um crime que inclusive é um crime contra a saúde pública, é que a droga seja o mais rapidamente retirada das ruas. Então, o que se precisa, mais do que tudo no tráfico de entorpecentes, é retirar aquela substância de circulação. Muito bem, mas aí a polícia sabia do carregamento e, em vez de efetuar a prisão, por conta do que surge como conceito de ação controlada, de flagrante retardado diferido, a polícia começa a pensar assim, não, eu não vou prender agora não, para saber para onde a droga vai. Então, para identificar quem é o destinatário dessa droga, ou seja, qual será o destino da droga, qual será a rota traçada por essa droga, eu não vou prender agora para deixar para prender depois. Então começou a polícia, muitas vezes, a utilizar da sua própria discricionariedade, quando o mandamento legal é o de que prisão em flagrante, a cognição é coercitiva, certo? O flagrante para a polícia é um dever. Então, ele, no primeiro momento, o policial não tem discricionariedade para decidir quando ele vai prender. Então, o estado de flagrância impõe ao agente policial o agir, né? Impõe ao agente policial a interdição. Por que ele não agiu? E aí, muitas vezes, tudo bem, nada impediria que ele fizesse esse acompanhamento e tal, o que passaram a chamar, o Damásio começou a utilizar a nomenclatura entrega vigiada. Né? Então, a polícia está fazendo uma entrega vigiada, ou seja, você está realizando uma entrega vigiada. Vamos não vamos prender agora, vamos acompanhar a droga para ver para onde ela vai. E aí a droga era perdida. Bom, então se começou a ter uma certa preocupação, começaram a ter uma certa preocupação com esse tipo de conduta. E aí surgiu a lei de tóxicos, uma lei de tóxicos que nem chegou
Na verdade, depois era uma discussão sobre se ela era aplicável, se ela não era aplicável, a Lei 10.409, e depois surgiu a Lei 11.343. Em ambas, né, embora em dispositivos distintos, mas em ambas aquela expressão aparece. Então, na Lei 11.343 de 2006, o destaque para essa questão é o artigo 53. O artigo 53 da Lei de Tóxicos, ele dispõe da seguinte forma, que em qualquer fase da investigação de organizações que envolvam a prática de tráfico de entorpecente, né, e sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, será possível, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público, então preste atenção nesse trecho, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público, as seguintes medidas de investigação. Inciso 1º, a infiltração de policiais dentro das organizações de tráfico, ok? Inciso 2, a não atuação de policiais sobre os portadores de entorpecentes, seus precursores químicos, etc., em território nacional. Bom, então, veja só, essa questão é realmente a questão problema. Porque quando você olha o artigo 53, inciso 2 da Lei de Tóxicos, você vai verificar o seguinte, que para que a polícia retarde um flagrante num crime de tráfico de entorpecentes, em que o indivíduo esteja portando entorpecentes, seria preciso, a princípio, autorização judicial ou ouvido do Ministério Público. Entendeu? Então, num primeiro momento, dá essa sensação, né? E aí, muita gente acha que, como a lei diz que precisa da autorização judicial ou ouvido do Ministério Público, caso aconteça um flagrante retardado no tráfico de entorpecentes, certo? Sobre portadores de entorpecentes, sem que haja autorização judicial, que aquele flagrante não seria válido. Gente, isso não existe. Olha só, se no momento da captura o indivíduo estiver na posse da substância entorpecente, olha só, ele está em estado de flagrância, o flagrante é válido, ele é legal, não há nenhuma dúvida, ainda que a polícia tenha retardado o flagrante. Então, de novo, mostra para mim de novo, Vitória. Nessa questão, vejam, os indivíduos, eles foram capturados, repare, na posse das armas e das drogas. Não existe nenhuma dúvida sobre a legalidade do flagrante. No momento da captura, eles estavam em estado de flagrância e, portanto, vejam, o flagrante é completamente legal, ok? O que se poderia discutir em função do artigo 53, inciso 2 da Lei de Tóxicos, é uma possível discussão sobre sanções administrativas. Por que os policiais ficaram meses na porta daquela casa, vigiando aquela casa, vendo a droga entrar e sair, principalmente sair, ok? Sem fazer absolutamente nada. Quanto de droga foi fornecido e distribuído e os policiais não agiram? Quer dizer, o correto não seria que fizessem isso sob o lastro judicial, porque não teriam os policiais essa discricionariedade, entenderam? Então, o que se pode fazer aqui é uma crítica em relação à conduta policial para fins administrativos e penais, mas do policial, e não jogar por terra um flagrante que é válido. O flagrante não é maculado pela ausência da autorização judicial. Ficou bem claro? Então, o flagrante é válido. Agora, a questão, mostra de novo lá para mim, Vitória. A questão pergunta, indique ainda se corretas as condutas policiais. Então, o que deveria ter sido indicado pelo candidato nesta questão era que as autoridades deveriam ter, a autoridade policial deveria, para realizar esse acompanhamento, ter solicitado, ter requerido aí, representado por uma ordem judicial, certo? Porque o ideal seria isso, o ideal. Mas se não foi feito, vejam, isso não invalida a prova colhida, certo? Apenas se exigiria a ordem judicial para evitar aí a discussão sobre uma possível conduta
administrativa ou penalmente sancionável, certo? Em função daquelas ações policiais, ok? Então, uma questão muito bonita, muita gente na época não percebeu, até porque na época não era a Lei 11.343, era a Lei 10.409. Muita gente não tinha nem se tocado daquilo, né? De que a lei de tóxicos falava em autorização judicial. Para tentar evitar essa coisa da entrega vigiada, que deu margem a muitos problemas realmente na época em que, logo depois que surgiu a Lei 9.034/95, tá? Muito bem, na próxima aula a gente continua daí.